E aí, vamos estudar a lição? Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Se inscreve aqui no canal PR Dudu Batista, acompanha a gente lá na página do Facebook. Estamos crescendo um pouquinho a cada dia depois do super prejuízo de termos perdido mais de 100 mil seguidores. Nós começamos tudo novamente. Facebook PR Eduardo Batista da Silva, no YouTube PR Dudu e no Instagram somente @PR Dudu. Beijão no seu coração, e hoje nós estamos tocando num assunto muito importante, que é o modelo de Jesus, e o ponto de partida se dá em Lucas capítulo 2, verso 52, quando o relato bíblico anuncia que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Este é um versículo que particularmente eu gosto bastante de utilizar na dedicação das crianças, quando eu sou convidado para fazer a dedicação de alguma criança, convite esse estendido pelos pais. Eu tenho a imensa alegria de atender esse convite, e normalmente eu uso esse texto. Este era o crescimento de Jesus, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Crescimento harmônico, crescimento perfeito, e que todos nós tenhamos esse desenvolvimento equilibrado. Caso contrário, a vida seria um tremendo desequilíbrio. E antes de falar sobre esse desequilíbrio, eu quero que você entenda o que significa crescimento em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, a lição nos esclarece hoje, e é com imensa alegria que eu divido essa informação com você. Quando você observa Jesus crescendo em sabedoria, é exatamente a declaração bíblica de que ele está crescendo mentalmente. Um desenvolvimento mental no que diz respeito à sabedoria, absorção de conhecimento. E ele teve um processo educativo junto aos seus pais, como qualquer ser humano. Você observa Jesus crescendo em estatura, desenvolvimento físico. Sabe o que significa? Que Cristo tinha um desenvolvimento físico que lhe proporcionou a capacidade de suportar as agonias de ter sido chicoteado e sobrevivido antes da cruz. Você sabia que se Jesus não possuísse uma resistência física, ele teria morrido como muitos morriam naquela época, antes de chegar na cruz? Porque quando se impele, quando se impulsiona o sofrimento contra o corpo de Cristo através daquelas chibatadas, eram chibatadas que eram tiras de couro, com pontas de metal, com pontas de osso, com pontas de ferro, que cravavam na carne e chegavam a arrancar pedaços. As pessoas morriam durante o processo deste castigo, antes mesmo de chegar na cruz. E Jesus resistiu a tudo aquilo, porque tinha um bom porte físico. Eu não estou aqui pregando para você que Jesus era marombeiro, que Jesus era musculosão. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que sua estatura, mesmo porque o seu serviço junto ao seu pai na carpintaria era um serviço pesado, as ferramentas que nós temos hoje não existiam na época, tratava-se de um trabalho braçal. Então ele crescia em sabedoria, em conhecimento. Ele argumenta com os doutores da lei aos 12 anos de idade lá no templo. Você se lembra desse episódio? Você observa Jesus resistindo fisicamente a todas as suas intempéries, e você observa o mestre, além de ter se desenvolvido mentalmente, sabedoria, estatura, fisicamente, obviamente o seu desenvolvimento espiritual era extraordinário. Eu e o Pai somos um, dizia ele. Ele orava de madrugada, passava o dia conversando com Deus, uma conexão constante e ininterrupta. Isso se chama sabedoria, estatura e graça. Quando se fala crescimento em graça, está se falando desse aspecto espiritual. Agora note, é diante de Deus e diante dos homens, ou seja, existe um relacionamento social. Estou diante dos homens, eu estou misturado em meio às pessoas. Afinal de contas, se é sal da terra, tem que se misturar para proporcionar o sabor, se aproximar sem perder os seus princípios, ser um agente de influência e não um indivíduo influenciado pelo mal.
Percebe isso daí? Então, o que você está observando aqui no desenvolvimento de Jesus? Aspecto físico, mental, espiritual e social. Como é que se encaixa isso? Cresci em sabedoria, aspecto mental. Cresci em estatura, aspecto físico. Cresci em aspecto espiritual, graça. Sabedoria, estatura e graça. Diante de Deus e diante dos homens é o aspecto social. Então você percebe que existe um desequilíbrio na nossa vida se eu só busco o aspecto espiritual e abandono o aspecto mental. Aí eu fico um consagrado burro, compreendeu? Um consagrado ignorante. Se eu só busco o aspecto mental, eu fico um inteligente que não é sábio, porque não tem a direção de Deus na vida. Agora, se eu busco só o aspecto físico, eu me torno um indivíduo marombado, fisicamente bem, mas intelectualmente fraco e espiritualmente débil. Ou seja, não há um desenvolvimento harmônico das faculdades. Quer ser semelhante a Jesus? Então iguala esses negócios, estude bastante, mantenha muita comunhão com Deus, cuida também da tua saúde, o corpo que é o templo do Espírito Santo, e não se isola como se fosse um monge budista. Faz o seguinte, se mistura, porque você é sal da terra e luz do mundo, influencia, não fica sendo influenciado, deixa Deus te usar. Um grande abraço, um beijo no seu coração, ore comigo. Pai querido, ajuda-nos a desenvolver-nos a cada dia em sabedoria, estatura e graça diante da tua presença e dos homens, a semelhança de Jesus. Em nome dele te pedimos. Amém.